pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Aprenda Ciências. O tema da nossa aula de hoje é Introdução à Citologia. É um tema que é abordado pela biologia do nono ano. Citologia é um tema bastante extenso, por isso eu vou dividi-lo em 3 aulas. A primeira, que é a aula de hoje, que é a introdução. Uma segunda aula que eu irei falar sobre as organelas. E uma terceira aula que eu irei falar sobre o núcleo. Então, a aula de hoje é apenas a introdução, tá? O que será abordado na aula de hoje? Qual que é a origem do termo célula? O que são células? E, além disso, partes fundamentais da célula. E, por último, as diferenças entre organismos procariontes e eucariontes. Para começar a aula, quero falar desse cara aqui. Ele se chama Robert Hooke. É um físico inglês que é o inventor do microscópio do tipo composto. Mas o que quer dizer isso? Vamos ver o microscópio que ele inventou. Esse foi o primeiro microscópio que usava duas lentes juntas. A primeira delas, que é objetiva, perto do objeto, e a outra ocular, perto dos olhos. Ao usar duas lentes sobrepostas, aumenta muito o poder de ampliação da imagem. Neste caso, o poder de ampliação era 60 vezes. Como toda criança, quando ganha um brinquedo novo, fica toda empolgada, nosso amigo Robertinho também ficou. Para vocês terem uma ideia, ele escreveu um livro descrevendo tudo o que observava ao microscópio. Esse livro aí, ó. Um dos materiais observados por Hooke foi a cortiça, um material de origem vegetal retirado da casca de algumas espécies e utilizado na fabricação de rolhas. E o que ele viu no microscópio foi essa imagem. Ele verificou que a cortiça tinha buraquinhos na sua estrutura. E por causa desses buraquinhos, esse material tinha baixa densidade e alta flutabilidade. Ele chamou de céu. Desse termo veio a palavra célula. Mas então, o que o Robert observou era uma célula? E o que é uma célula? Não exatamente. O que ele viu não é uma célula, mas já foi. As cascas das árvores, assim como a superfície da nossa pele, é constituído de camadas de células mortas. Então, o que o Robert observou é apenas o que sobrou da célula, tá? E no caso da célula vegetal, o que sobrou é a parede celular. Então, vamos pensar um pouco. Do mundo microscópico despertou um enorme interesse dos cientistas pelo mundo invisível. Essa descoberta foi um marco na história da ciência, porque foi a primeira vez que se utilizou a tecnologia para o desenvolvimento da ciência. E também, ao se conhecer o mundo micro, possibilitou a descoberta de muitos micro-organismos, muitos deles causadores de doença. Agora, vamos voltar à pergunta que fizemos anteriormente. O que é a célula? Para explicar esse conceito, gosto de fazer uma comparação. Um corpo de um animal e de uma planta é igual a uma construção, por exemplo, uma casa. Ambos são formados de várias partes que formam um todo. Para se formar uma casa, precisa empilhar vários tijolos, não é? Então, o tijolo é a unidade fundamental da casa. A mesma coisa serve para as células. Elas são as unidades fundamentais e básicas dos seres vivos. Agora vamos falar das partes fundamentais da célula. A célula é formada por 3 partes fundamentais, cada uma dessas partes desempenhando uma função. A membrana, que delimita, protege e controla o que entra e sai da célula. O citoplasma, que preenche a célula e é o local onde acontecem as reações químicas. E, por último, o núcleo. Vou falar das organelas e do núcleo numa próxima aula. Vamos entender, então, aqui a diferença entre a membrana e o citoplasma. Pensem num travesseiro. Ele é feito de quê? Normalmente, por dentro é uma espuma e por fora uma capa, não é? Então, a espuma é como se fosse o citoplasma, que preenche o travesseiro, e a capa é como se fosse a membrana, que envolve o travesseiro.
Agora vamos falar do núcleo. Eu não gosto de colocar o núcleo como parte fundamental da célula, mas por que isso? Porque nem toda célula apresenta núcleo. Os glóbulos vermelhos, por exemplo, que são células do nosso sangue, não possuem núcleo. O material genético é a última parte fundamental da célula, porque todas as células têm material genético. Ele é responsável por controlar todas as atividades da célula. Existem também seres vivos formados por apenas uma célula, quer dizer, seres unicelulares. Esses organismos são conhecidos como procariontes. Vamos dar uma olhada mais de perto na estrutura do corpo desses organismos? Nos procariontes, então, gente, o material genético fica no citoplasma, em uma região chamada de nucleoide. Exemplo desses seres procariontes são as bactérias. Outros organismos, como animais e plantas, são pluricelulares e suas células apresentam núcleo. Os organismos que apresentam células com núcleo são chamados eucariontes. Vamos falar um pouco sobre dois grupos de organismos eucariontes e as diferenças existentes entre suas células: os animais e as plantas. A célula vegetal apresenta estruturas como a parede celular, que é uma parede mais resistente, os vacúolos, que é essa organela do centro da célula, que serve de armazenamento de água, e os cloroplastos, onde que acontece a fotossíntese. Já na célula animal, ela não apresenta essa parede celular, ela apresenta outras organelas, não apresenta cloroplasto. Essas são algumas das diferenças entre as células animais e vegetais. Eu vou comentar isso mais nas aulas sobre as organelas. Por hoje é só, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixe um like. Tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado. Fui.